E muito bem-vindos ao terceiro debate que nós realizamos dentro da iniciativa do Guia de Políticas de Educação Integral. Essa é uma iniciativa da Fundação Itaú Social e do SEMPEC que tem um propósito muito claro: colaborar no debate envolvendo especialistas, educadores, gestores, sobre temas ligados ao desenho e à implementação de políticas públicas na educação integral. E hoje, o nosso tema é espaços de aprendizagem na educação integral. Agradeço o convite para socializar, para contar um pouquinho qual tem sido o caminho, né, que a nossa cidade escolheu para implementar a educação integral. Em 2010, quais eram os nossos grandes desafios? Trazer para as nossas escolas de ensino fundamental 1 uma ampliação de jornada para esses alunos que fosse lúdica, significativa, mas que ao mesmo tempo respeitasse essa comunidade e que a gente conseguisse aproveitar esse conhecimento que as nossas comunidades têm. Então, nessa configuração, o programa, para ser estruturado, ele hoje tem o que a gente chama de uma ação tripartite. Então, nós temos a Secretaria de Educação enquanto gestora pública desse projeto, nós temos as próprias unidades escolares, né, onde o processo de ensino-aprendizagem se dá, né, junto com as suas equipes e a comunidade, e nós temos como parceiros executores desse projeto 8 ONGs. Um dos grandes objetivos do projeto era conseguir aproveitar pessoas da própria comunidade, educadores sociais que fossem provenientes dessas comunidades. Por isso a escolha pelas ONGs. A nossa equipe hoje ela é constituída do nosso educador social. Junto ao educador social, no exercício das nossas oficinas, nós temos o que a gente chama de agente de apoio, que é aquele que vai ajudar a oficina a dar certo. Nós temos o nosso coordenador de programa, que é um pedagogo, que vai fazer articulação com o coordenador pedagógico da escola. Além disso, a gente tem uma figura que a gente chama de coordenador técnico, que ele tem o papel de mapear a cidade e olhar para a cidade, identificar quais são esses espaços educativos, quais são espaços que a gente possa fazer parceria e as nossas crianças poderem utilizar nas nossas oficinas. Entendendo a cidade como educadora, um dos nossos grandes desafios hoje é conseguir transformar e olhar e fazer com que esse aluno tenha um olhar transformador em relação a esse espaço que ele ocupa, né? Ao bairro dele, à escola dele. E nessa trajetória, né, em 2014, nós temos hoje que a gente chama de um projeto coletivo das 47 escolas, que chama-se Tempo de Sustentabilidade. Qual foi o desafio que nós apresentamos para os nossos educadores e para os nossos alunos? Eu ocupo esses lugares, mas como é que eu faço uma ocupação transformadora desse espaço? Para uma ocupação transformadora, eu preciso olhar diferente para esse bairro, eu preciso entender quais são as dificuldades, quais são as vantagens desses bairros, e foi justamente isso que os nossos alunos fizeram. Então eles saíram munidos de pranchetas, dos seus cadernos, e eles foram olhar para as suas escolas e para os seus bairros, identificarem, né, onde é que eu posso melhorar. Acho que, na verdade, essa produção de território educativo, não é que a cidade é educadora, ninguém acredita nisso, gente. A cidade é educadora, é lindo, vamos no congresso lá, todos lindos. Não, a cidade é educadora quando ela é produzida assim, no cotidiano. Né? Então, essa produção, como é que eu faço de outro jeito? A cidade que a gente produz, até hoje, né, principalmente nas grandes cidades, não educa nada, ou seja, ensina a gente a fazer coisa errada. Jogar papel na rua, não dar licença para ninguém, buzinar, atropelar. Quando você diz que as crianças foram lá com a pastinha, pequenos urbanistas, se organizando e dizendo para você, ou seja, tem uma interlocução com o secretário, todo mundo tem uma concepção de território, de espaço que precisa ser exercitada. Então hoje o que a gente tem na cidade?
nós temos 47 espaços que estão sendo transformados, e aí eles estão num processo de como é que eu envolvo a comunidade, porque não adianta eu transformar uma praça se as pessoas do bairro não estão conectadas com essa transformação. Então eles têm feito esse processo de conversar com os moradores, de fazer cortejos pelos bairros, de chamamento da população para ajudar nessa transformação. Eles têm buscado parcerias com os comerciantes locais. O projeto foi tomando uma proporção de ocupação de território que hoje um projeto que nasceu na escola, né, na mesa com os alunos, ele se tornou um projeto institucional da prefeitura. O que isso modifica? O que isso facilita? Nós ganhamos uma intersetorialidade muito grande. Então nós temos hoje como parceiros dos projetos, dos alunos, lado a lado, Secretaria de Serviços Urbanos, Parques e Jardins, Secretaria de Comunicação. Além disso que está se propondo que sejam várias secretarias, eu queria levantar a importância do conselho escolar nessa discussão. A gente trabalha na teoria e na prática também com um conceito muito bacana que a Conferência do Clima cunhou, que é o espaço educador sustentável. Ele se estrutura num tripé, é o território em si, e aí uma concepção de território alargada, é uma pedagogia expandida, que não é só a sala de aula, como sempre foi nos últimos tempos, mas também é o banheiro, é a cozinha, é o corredor, é a entrada, é a calçada, é a praça, é a casa das pessoas, etc. O outro elemento é o currículo. Quer dizer, como é que esse currículo, não só das oficinas, mas como é que o currículo, digamos, das matérias fora do tempo de escola está sendo dado, se articulando com esse tema? Como é que esse currículo vai discutir essa expansão dessa pedagogia, desse território educativo? Porque senão também não vai ter sentido. Eu inauguro uma escola linda, cheia de oficinas, de espaços enormes ou uma praça nova, sendo que o currículo continua cada um no seu quadrado. Então, e aí para isso envolve a formação desses educadores, dos professores de matemática, do gestor, do educador social, de todo esse coletivo de profissionais da educação. Mas também a gestão, que é a terceira perna do tripé, que é uma gestão que, gente, não tem como não ser participativa. O conselho escolar, a gente sabe que cada vez está melhor as formações, o MEC está incentivando muito e tem muita prefeitura e estado investindo nisso, mas a gente sabe que depende muito do modus operandi de cada escola. Tem gestor que senta em cima e controla o dia que pode, quem pode ou não pode entrar no conselho. A gente tem que ultrapassar isso, esse controle. E o conselho gestor da escola, ele tem que funcionar com autonomia, com representante de funcionários, dos pais e da comunidade, mesmo quem não tem filho, dos alunos e dos profissionais da educação. Nesse conselho vai se discutir as intervenções na escola e fora da escola, etc. Um internauta pergunta, como construir estratégicas pedagógicas capazes de superar visões preconceituosas, discriminatórias quanto à utilização de espaços do entorno escolar que podem não ser inicialmente considerados como ideais, bonitos. Eu acho que a Grace já está fazendo isso, como quando você olha para um lugar junto com todo mundo e fala, para que isso? Por que tá sujo? Então, oficinas, jogos, teatro, tudo bem, livro didático, pode dar certo também, mapeamento, digitalização, mas é olhar junto com diferentes, ou seja, pega um cadeirante, pega um medroso, pega um autoritário, pega todo mundo diferente e bota para brigar. Isso é uma coisa que eu queria lembrar. Gente, a cidade educadora sem conflito não vai ter a menor graça. A disposição para fazer um programa desse que São Bernardo está fazendo e fazer um bom programa de educação integral, vamos chamar educação, né? Tira a palavra integral. De educação bom é quando você aceita o conflito e que não vai ter um consenso que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Vai ter que descobrir um jeito dos grupos terem espaço, todos os grupos que disputam território, que disputam o currículo. Nem todo professor quer misturar a turma. Então, beleza, esse cara vai precisar ter um espaço dele. Então, eu acho que superar visões discriminalizadoras, alguma coisa assim,
é conversar. Quando se pensa em ampliação de espaços, como lidar com questões da segurança, da circulação dos estudantes e educadores, assim como a comunicação dessa proposta para familiares. Um dos nossos grandes aliados para que a gente consiga realizar essa ponte, né, entre escola e comunidade de forma harmoniosa é a própria comunidade. Então, você conseguir trazer os pais, os responsáveis, eles precisam entender qual é a proposta. Então, quando o pai vem para a reunião de pais para discutir as questões do ensino regular, ele também hoje, né, a gente tem feito uma discussão muito integrada em relação ao projeto político-pedagógico. Então, não existe uma criança do ensino regular e uma criança da educação integral, a criança é a mesma, né? Como é que a gente dialoga? Então, a reunião de pais é um espaço onde a gente fortalece esses vínculos, no qual a gente apresenta quais são os avanços dos alunos, né? Isso para os pais é fundamental. Outro, talvez, grande diferencial é a gente conseguir ter os coordenadores e esses educadores sociais muito próximos da comunidade. Então, a gente tem um coordenador específico para fazer essa articulação com a comunidade. Então, vou trazer um exemplo muito prático que a gente viveu semana passada. Né? Uma das nossas escolas, elas querem fazer um chamamento da comunidade, porque eles vão fazer um mutirão. Neste bairro especificamente, quando a gente foi conversar com a comunidade disse, olha, não dá para trazer a guarda municipal neste bairro. Então a gente falou, então como é que a gente vai atuar aqui? Não, então vocês vão conversar com a associação de bairros e a gente vai validar o projeto na associação de bairros. E foi isso que a gente fez. No fundo, qual a grande tensão que o professor, o educador e o professor passa? É que a família venha cobrar dele por que tem uma mordidinha no braço, por que tem um joelhinho esfolado, por que meu filho está andando na rua, se eu pus ele na escola. Então isso que a Grace está falando é importantíssimo, né? Não vou repetir, né? Um projeto construído em parceria com os pais e a comunidade, corresponsabilizando. Então a escola começa a dividir, não é que ela perde a sua identidade, porque muita gente vai por aí, a escola está fazendo tudo, agora é assistência social. Não, pelo contrário, vamos dar para a comunidade o que é dela, que é olhar as crianças quando elas não estão aqui com a gente. Então, o professor, o educador social que sai com as crianças na rua e sabe que todo mundo está sabendo o que ele está fazendo lá, que ele não é nenhum maluco, tem um acordo que foi discutido numa reunião, ou em várias reuniões, isso já dá um grande conforto. Uma terceira questão também que já chegou ainda sobre reorganização dos espaços da escola, aí da escola, né? A divisão de salas de aprendizagem por matérias, ao invés de seguirem o modelo tradicional, na prática é possível? E aí uma pergunta correlata espaço fora da escola, vocês consideram que isso é uma necessidade somente porque escolas não têm recursos para melhorar a qualidade do seu espaço? Eu queria lembrar de 2 projetos muito legais, né? Um que eu fui conhecer, os 2 se remetem à origem do bairro escola, e que eu acho que foi um dos programas que provocou, eu acho, não sei se eu estou certo, a volta da discussão da educação integral no Brasil, que é o bairro escola da Vila Madalena e que é o bairro escola de Nova Iguaçu, onde eu tive a honra de trabalhar no governo do prefeito Lindbergh Farias, né, hoje senador. Quando o Nova Iguaçu, uma cidade de 1 milhão e pouco de habitantes, implanta como política pública o bairro escola nas suas 110 escolas públicas, né, tinha essa questão, gente, na Baixada, as crianças andando na rua, vocês são malucos? E aí ficou muito claro que as pessoas tinham que entender o que as crianças estavam fazendo lá. E a gente foi aprendendo que os coletivos, que eram os conselhos de bairro escola, precisavam discutir isso, e que não discutia só o projeto pedagógico da escola, mas é o que a gente está trabalhando, e o Aprendiz, hoje a Cidade Escola Aprendiz está se preparando, e o Centro de Referência e Educação também, maravilhosamente bem, que é o projeto educativo do bairro e da cidade, que a gente trouxe lá de Barcelona, da Europa, etc., e estamos reinventando aqui no Brasil. O que é esse projeto educativo do bairro? É o currículo do bairro, quer dizer, o bairro tem um currículo
que é a soma de todas as ações educativas que acontecem em vários lugares. Tanto você, Grace, quanto você, Bia, trouxeram a noção de intersetorialidade. E a gente sabe que talvez seja muito mais fácil a gente chegar num consenso que é importante, mas construir, né, esses acordos que envolvam muitas vezes organizações ou profissionais de áreas distintas, com expectativas diferentes, com entendimentos, jeitos de trabalhar diferentes, é um baita desafio, né? Então, como é que vocês têm visto experiências bem-sucedidas, não porque já chegaram no topo da intersetorialidade, mas que caminhos, né, que vocês veem que têm dado certo, que são movimentos positivos, né, rumo a essa tão comentada intersetorialidade? Nós descobrimos, né, nesse processo que a gente está vivendo, que a gente não tem muda suficiente na cidade para dar conta da nossa demanda. Isso se tornou uma questão. Um vereador da cidade, então, ele está escrevendo nesse momento um projeto de lei que obriga as empresas que precisam fazer reflorestamento da cidade a doar, então, né, um projeto de lei a doar uma parte dessas mudas para as nossas escolas. Então, assim, antes essas mudas elas vinham somente para a Secretaria de Gestão Ambiental, que fazia, né, o gerenciamento de tudo isso. Então, hoje, nós já ganhamos também uma parceria com a Secretaria de Gestão Ambiental. Como é que isso tem sido construído? Diante das demandas que a gente vai identificando, né? Então, por exemplo, a gente tem uma discussão muito grande com o pessoal de parques e jardins, né? No começo a gente, a gente ocupava e falou, não, mas não é assim, vocês não podem pintar a trave da quadra de qualquer jeito, porque tem... E aí a gente falou, mas então conta pra gente como é que tem sido. Então eles foram conversar com os alunos, né? Por que tem um padrão, por que aquilo precisa ser daquele jeito. Então a gente tem buscado, na medida em que surge o nosso problema, a gente tem buscado esses parceiros. É muito difícil secretarias trabalharem juntas, né? O trabalho entre secretarias é um desafio. O que você, nessa experiência, vê como peça-chave para garantir esse nível de articulação entre Secretaria de Comunicação, Parques e Jardins, ou seja, para além da Secretaria de Educação? O que tem facilitado? Nós temos um projeto, né, um projeto escrito, e ele é um projeto vivo, porque à medida em que as crianças vão trazendo essa demanda, a gente vai trazendo. Então, quando a gente chega com uma proposta. Essa característica da gente, olha, nós sabemos aonde a gente quer chegar, né? Nós, alunos, educadores, comunidade, nós também temos um projeto, né? Então, nós gostaríamos de convidar você a fazer parte desse projeto. Então, isso tem sido um grande facilitador. E ter um projeto, claro, um projeto escrito, um projeto apresentado a várias mãos, né? E validado pelas comunidades, acho que assim, a validação da comunidade. Né? Eu não estou dizendo de 5 alunos, eu estou dizendo de um bairro que tem 50 mil habitantes. Isso valida, né? Então isso dá mais força e voz para a minha negociação quando eu sento numa mesa para discutir intersetorialidade. A intersetorialidade, ela está começando fora dela, né? Na verdade, está se criando uma intersetorialidade entre as crianças que mal se falavam e muito menos, porque antes ficava olhando para a lousa. Agora você pode conversar com a pessoa que está do seu lado sobre um assunto que não é a matéria. Isso é uma coisa inédita, parece normal para quem nasceu essa década, mas para mim não é. Eu nasci em 1961, não podia falar nada disso. Então é outra escola já que está criada. Então a intersetorialidade está sendo criada num lugar onde ela não pode ser destruída, porque não é um projeto só de governo. Talvez a gente pudesse retomar um ponto que vocês duas tocaram e que vem em blocos de perguntas que nós recebemos, que tem a ver com o pedaço de formação continuada daqueles profissionais da escola que já estavam lá antes da implementação da política de educação integral. Quando a gente foi implantar educação integral, e aí a gente diz, olha, a gente vai trazer o skatista, a gente vai trazer o grafiteiro, e isso trouxe, desestabilizou as nossas escolas, né? Então algumas equipes gestoras disseram, nossa, que bacana, outras disseram, vocês estão malucos,
né? E aí, qual foi a nossa estratégia para que eles conseguissem entender o valor desse processo? Quando as oficinas começaram, elas eram especificamente para os alunos que estavam que a gente chama, né, que a gente não gosta desse termo, mas no contraturno. E aí a gente identificou que precisava aproximar esse professor desse educador. Como é que a gente aproximou? Eles começaram a realizar oficinas com os alunos desses professores em parceria. Quando esse educador entrou junto com o professor na sala de aula, foi aí que a gente deu um grande salto em relação ao projeto. E eles diziam, nossa, mas olha, esse capoeirista, nossa, foi muito legal a aula de hoje, foi muito bacana. Então, essa aproximação validou essa necessidade. Então, isso foi um salto quântico para a gente. Os professores se ressentem de que está sendo invadido. A gente teve em algumas cidades que eu trabalhei e trabalho ainda, tem até ciúmes ou tem um desrespeito, porque às vezes o capoeirista é um ex-aluno que foi expulso. É um cara que ele é fracassado, só que ele é líder comunitário. Ele é um cara que é bom grafiteiro, que toca bem um tamborim. E aí a diretora fala, eu não acredito que eu vou ter que receber na sala de professores esse cara que detonou com a escola, que reprovou tudo e agora ele é o rei da escola. Então tem essa questão de um reconhecimento do que há em comum, né, do que temos em comum, porque o sistema colaborativo começa assim, né, quando você se vê parecido com o outro. Há questões específicas para se pensar espaços de aprendizagem da educação integral em comunidades ribeirinhas, em comunidades rurais. Como é que vocês veem essas, e também como vocês veem o que talvez seja recorrente? Apesar de São Bernardo, né, estar aqui muito próximo a São Paulo, nós temos escolas que o professor, para chegar à escola, ele precisa tomar balsa. Então, que são localizadas em espaços, né, que a gente considera comunidades rurais. Eles têm árvores, eles têm jardins, eles têm espaço, eles têm rua para brincar. Água, mas em contrapartida eles não têm outras coisas. Eles não têm o teatro, eles não têm o parque, eles não têm a praça. E muitas dessas crianças, eles só saem desse bairro, eles falam, a gente vai em São Bernardo, né? Como se ali não fosse São Bernardo, né? Eles estão dizendo, vou até o centro de São Bernardo, quando eles vão em passeio com as escolas. Então, a escola precisa ser uma escola muito viva, uma escola muito aberta, para que realmente não seja só um prédio. O Brasil é rural, é feito de cidade pequena. E essas cidades ficam imitando as grandes, é uma tristeza. E a gente tem que investir, que cultura rural é essa? Porque elas ficam querendo ser o que não são, porque os professores que vão para lá ficam xingando, porque é longe. Então é muito profundo. O segundo bloco de perguntas não está falando dos tipos de comunidade, de contexto, mas está falando de nível de ensino. Então são perguntas relativas a especificidades para a gente pensar em espaços de aprendizagem para a educação infantil, que são específicas da educação infantil. Há questões específicas do ensino fundamental, anos finais versus iniciais. Há questões específicas para se pensar o espaço para o ensino médio. Então aqui eu acho que tem um bloco de perguntas querendo pensar o específico, né, do contexto local ou níveis de ensino. Eu tive a sorte de começar na educação infantil e fui professora universitária, e eu fiquei um bom tempo no ensino médio, discutindo o ensino médio inovador. E é tão bacana, mas no fim tudo volta lá para o que a Grace trouxe da força do coletivo. Porque esses níveis de ensino também nunca foram discutidos pelos seus sujeitos. Eles são cobaias, ou sei lá, desculpa a palavra, mas eles são clientes. Tem muito gestor que chama de clientela. Já viu a pessoa falar de aluno, clientela, nossa clientela? Gente, não é cliente.
são sujeitos, são parceiros, são coautores desse programa. Então, é falar com eles também, é perguntar, é isso que o governo hoje está fazendo. O ensino médio inovador é muito interessante. Tem um grupo lá junto com o Juarez Dairel e o Carrano, o Observatório da Juventude, que é incrível, chama Diálogos do Ensino Médio, Portal em Diálogo. Entrem aí, Portal em Diálogo. Eles escutam jovens do Brasil inteiro. Aí nós fomos escutar. Eu fui lá em Rondônia conversar o que eles queriam de espaço lá para o ensino médio. Os meninos estavam pedindo tirolesa, chuveirão. A coordenadora pedagógica entrou em pânico. Eu não sei se a senhora está me lendo, a senhora vai lembrar. Entrou em pânico e falou, vem uma aí de São Paulo maluca, querendo fazer balanço para professor, tirolesa para o ensino médio, eles não vão passar no vestibular nunca. E os estudantes se rebelaram e falaram, você não está entendendo, coordenadora, se a gente der 1 minuto de relaxamento, a gente vai passar no vestibular, essa que é a questão. A gente já transpôs a ideia de que a educação infantil está preparando para o fundamental e o fundamental vai preparar para o ensino médio, né? E essa experiência, onde é que a gente, né, pelo menos na minha prática, onde é que eu consigo ver isso efetivamente? Nas nossas experiências de CEL, por exemplo, né? Então a gente tem lá desde o bebezinho, né, que tem lá a mesa, e aí ele precisa de uma mesa específica, né, para o tamanho dele, onde ele vai comer, do espaço dele, da sala de aula pensada para ele, mas ao mesmo tempo esse espaço ele é dividido com outro menino que está lá na educação integral e que de repente vem fazer uma serenata para ele antes dele vir dormir, por exemplo, né? Então a gente consegue entender que essa escola ela pode abarcar e ela pode cuidar da especificidade, que a gente não pode deixar a especificidade, mas a especificidade ela não pode ser barreira e nem preparação. Da integração. A gente conseguir identificar esse aluno, né, esse sujeito num todo. Então, aos 2 anos de idade, quais são os desafios e as possibilidades que a gente vai oferecer, e quando ele tem lá 11 anos ou quando ele tem 14. Feijão com arroz da preocupação com o espaço, vocês já tocaram aqui como encarar esses desafios, mas eu queria trazer até para que nas suas considerações finais vocês possam reforçar alguns pontos que vocês entendem que não podem ser esquecidos na hora de se pensar espaço de aprendizagem. Uma coisa que ainda a gente não superou, né, então, essa questão do que eu faço com o que eu já tenho, né? Porque parece que vai fazer o novo, e tanto que eu lembro quando a gente fez os CELs em São Paulo, ficou uma ciumeira, eu falo assim, e uma revolta mesmo. Os professores falam, gente, minha escola caindo aos pedaços, aí essa prefeita fazendo esse CEL novo, gastando um dinheirão. E aqui meu telhado tem a ver, ou seja, as escolas têm que ter condições mínimas de funcionamento, obviamente. A questão é que isso sempre foi ruim, mas a educação integral, de novo, ela vai tensionar o que já era ruim. Então o refeitório sempre foi horrível, mas com o dobro de criança ficou horrorosão. Eu acho que tem um outro também modus operandi de aproximar mais as equipes que pensam as escolas de obras, os arquitetos, os planejadores urbanos, dos educadores e das comunidades, inclusive das crianças, para discutir que desenho de escola é esse. Então, eu não tenho quadra, mas será que tem alguma quadra lá perto? Ou, quando for fazer escola nova, quadra é obrigatória ou não é? Ou pode ser uma quadra para cada 10 escolas. Eu só faço isso se tiver intersetorialidade, porque é no mapa. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa não dar o olhar de estranhamento, né? Então, eu tô lá na minha escola há 10 anos, eu acho que ela não tem espaço nenhum, né? Aí, de repente, vem um outro olhar e ele diz, nossa, mas por que essa sala aqui, esse almoxarifado? Aí a gente pergunta, mas precisa ter o almoxarifado? Né? Se a gente entrega material semanalmente, precisa estocar? A gente não pode não estocar e transformar isso numa sala diferente? Mas como eu vou viver sem o meu almoxarifado, né? Então, esse olhar de estranhamento, né? Então talvez a gente vá descobrindo outros espaços, né? Então eu já vi experiências assim, não tem espaço nenhum, aí o educador olha e fala, olha, se a gente colocar aqui uma corda e a gente puxa, aí a gente coloca aqui transforma aqui num palco. A gente fala, nossa, mas eu nunca tinha pensado sobre isso, né? E aí quando eu não preciso do palco, eu puxo a cortina, né? Então aquilo que não é espaço nenhum, ele pode ser refeitório e pode ser palco. E então esse olhar de estranhamento, acho que é muito importante. Eu sinto que
por causa das crianças, a gente está tendo que repensar porque eles estão repetindo, ou porque não estão gostando, ou porque estão propondo, que é o melhor ainda. Ou seja, a gente está olhando para elas agora não como uma coisa que eles não deram certo, como uma coisa propositiva. A gente está tendo que se rever e eu vejo um movimento forte. Mas assim, eu queria deixar até como um recado para nós mesmos, assim, gente, vamos chamar esse professor bem chatinho para as reuniões, vamos chamar esse cara para a gente ouvir, vamos chamar o sindicato que defende a hora-aula para falar, cara, como é que vai ser isso? Vamos pensar, porque tem que vir junto, a estrutura velha tem que vir junto, não dá